Então, como eu falei para vocês, o ARQ, ele é um mecanismo que ele tenta corrigir os erros, né? Através de pedidos de retransmissão dos quadros. Então, para você corrigir um erro, primeiro você precisa detectar que aconteceu um erro, né? Então, tem que ter algum mecanismo de detecção de erro. A partir daí, ele pede a retransmissão daquele quadro que chegou com erro. Ou um erro, né? Um quadro com erro, ou um quadro perdido. Ele tem que também ser capaz de lidar com essa situação de quadro perdido. Né? Um quadro ele pode ter sido violado ao longo da transmissão, ter sido descartado em algum ponto e não chegar. Tá certo? Então ele tem que lidar com esses dois casos aqui. É aquele caso que eu falei para vocês, né? O quadro 2 aqui ele foi perdido, lost, né? O quadro aqui o quadro 4 ele chegou, mas chegou errado. Então ele tem que lidar com essas duas opções. Então, o controle de erro, ele tem algumas ações que ele pode fazer, né? Tem a própria detecção do erro, que é um ponto importante, já comentei para vocês. Ele pode fazer uso de reconhecimentos positivos, ou seja, o destinatário, ele retorna um ARC positivo. O que é que esse ARC positivo? É dizendo que o quadro chegou com sucesso. Tá? Ele pode fazer uso de retransmissões após um timeout, ou seja, o transmissor transmitiu um quadro, ele ligou um temporizador, né? E ele espera receber algum reconhecimento para aquele quadro dentro daquele espaço de tempo do temporizador. Se o reconhecimento daquele quadro não chegar antes, né, acontece o timeout do temporizador e aí ele retransmite. Tá? Porque se ele não receber o ACK, pode ser, ele considera que aconteceu algum problema. Ou na própria transmissão, que esse quadro nunca chegou lá no receptor, então não tem como o receptor enviar um reconhecimento positivo de algo que ele não recebeu, tá? Então pode acontecer um problema na ida e pode acontecer um problema na volta também. Imagina que o receptor enviou um quadro de ACK e o próprio quadro de ACK foi perdido, nunca chegou. Então, o transmissor, ele pode fazer esse uso do temporizador, do timeout, é muito importante, porque ele pode pegar problemas tanto na ida como na volta. Ok? E tem também o controle de erro, ele pode fazer uso de reconhecimentos negativos. Né? Reconhecimento negativo tem uma filosofia diferente do reconhecimento positivo. Né? Reconhecimento positivo, o receptor ele só envia reconhecimentos de algo que ele recebeu com sucesso. Né? O reconhecimento negativo é um pouco o dual disso aí. O destinatário ele só retorna um reconhecimento negativo para aqueles quadros que foram detectados com erro. Né? E a partir disso, o transmissor ele vai saber, né, exatamente o que retransmitir. E aí, tem três versões de técnicas de ARC, tá certo? Tem o ARC, que é o Stop and Wait, que é o pare e espere. Tem o Go Back N, que é o Volte N. E tem o Rejeição Seletiva, que é o Selective Reject, ok? Esses três tipos de ARC, eles fazem uso daquelas mesmas técnicas de controle de fluxo que eu falei para vocês, tá? De técnica de controle de fluxo tem duas. Tem o pare e espere e tem a janela deslizante, tá? Então, o stop and wait, o arc stop and wait, né? Ele vai fazer uso da técnica de pare e espere que eu expliquei para vocês, que é um quadro de cada vez, tá? E esses outros dois, o go back N e a seleção e a rejeição seletiva, todos esses dois fazem uso da janela deslizante, tá certo? Então, e a gente vai explicar agora um pouquinho de cada um.
Eu vou passar aqui direto para o exemplo, que a gente tá no finalzinho da aula, e o exemplo eu acho que já vai ser suficiente para vocês entenderem. Vamos falar aqui um pouquinho do Stop and Wait ARQ, tá? Que é o controle de erro baseado na técnica de pare e espere. É o seguinte, ó. Aqui eu tenho o A e o B. O A é o transmissor, o B é o receptor, tá? Esses quadrozinhos azuis aqui são os quadros que são transmitidos, né? Então, aqui é transmitido o quadro 0, né? O quadro 1, né? Então, como é o stop and wait, para ele enviar um quadro novo, ele precisa receber o reconhecimento. Então, como só tem um quadro de cada vez, eu só preciso numerar esses quadros com dois números, com 0 e com 1, porque não vão ter mais do que um quadro sendo transmitido, ok? Então, o A envia o quadro 0, o B envia o AQ1, né? O AQ1 quer dizer que é o reconhecimento do frame 0, dizendo que ele espera receber o frame 1 agora, tá? Então, quando ele recebe o AQ1, o A é permitido enviar o frame 1. Quando ele recebe o AQ0, ele é permitido enviar o frame 0. Então, veja aqui um problema que aconteceu. O frame 0 foi transmitido, certo? Mas ele foi perdido. Ele nunca chegou no receptor. Então, veja que o receptor, ao não receber nada, ele não faz nada. Porque ele imagina que o transmissor não tem nada para transmitir, então ele não reconhece nada, tá entendendo? Mas aconteceu um problema, né? O transmissor, ele precisa saber, né, como lidar com essa perda desse pacote aqui. Então, como é que ele vai fazer? Através do intervalo de timeout, né? Quando ele transmitiu o frame 0, ele ligou um temporizador. Se o timeout acontecer, né, e ele não receber nenhum AQ, né, nesse período, ele sabe que aconteceu algum problema, então ele retransmite frame 0. E aí, nesse momento, o B recebe corretamente, manda o AQ1. Né? Então, nesse momento aqui, tudo recomeça de novo. O A ele pode transmitir o próximo quadro. Então, ele transmite o frame 1. Agora imagine uma outra situação de erro, onde o AQ0 que foi enviado não chega, né? Como é que ele consegue detectar esse problema aqui, o transmissor, né? Pelo timeout novamente, porque ele enviou o frame 1 aqui, né? Ligou o timeout, ligou o temporizador. Ele espera receber o AQ0 dentro desse espaço de tempo. Se ele não recebe, ele considera que o último quadro não chegou corretamente, ou então o AQ dele não chegou corretamente, então ele retransmite. Né? Ao retransmitir o frame 1, né, o B ele vai saber que isso aqui é uma retransmissão, tá? Porque ele está numerado com o mesmo número de sequência, com frame 1, ok? Então, quando ele recebe dois pacotes duplicados, ele pega e descarta o pacote que chegou duplicado, porque ele sabe que é o mesmo pacote que ele já tinha recebido, né? E aí, ao receber isso, ele envia o AQ0 de novo, e aí esse AQ0 dessa vez chega corretamente, e aí eles conseguem ainda continuar transmitindo e recebendo esses quadros. Tá? Então veja que o Stop and Wait, a ARQ, né, que envolve esses AQs, envolve os timeouts, né, ele é bem simples, né? Ele vai enviando um pacote, um quadro de cada vez. Pessoal, eu vou continuar aqui até 10 horas, né, para explicar aqui o Go Back N e o rejeição seletiva. Se vocês precisarem sair, se tiverem aula agora 10 horas, podem deixar aí o nome de vocês, tá? Que aí eu vou disponibilizar a gravação no final, tá bom? Mas aí eu vou terminar aqui o assunto, tá? O Go Back N.
O Go Back N ele faz uso da janela deslizante, tá certo? O que é que significa esse Go Back N, né? Que ele volta atrás a transmissão de N quadros. Então, eu vou explicar em que situação que acontece essa volta aí, que esse Go Back aí, né? Deixa eu ver. Então, faz uso da janela deslizante, né? A gente precisa numerar esses quadros dentro da janela, né? Nesse exemplo aqui, a numeração é dado de 0 a 7. Que mais? Tem dois tipos de reconhecimento, tá? Tem o reconhecimento RR, o ACRR, que é o Receive Ready, que é quando ele é um reconhecimento positivo, certo? Que ele é um reconhecimento acumulativo. Ele reconhece de uma vez só vários quadros para trás, tá? Então, ele faz uso do reconhecimento positivo e faz uso também do reconhecimento negativo. Tem uma mensagem que a gente chama de reg, de reject, que é quando ele recebe um quadro errado e ele manda um reconhecimento negativo específico para aquele quadro, tá? O destinatário irá descartar o quadro com erro, tá? O destinatário é quem está recebendo, né? Quando ele recebe um quadro errado, ele descarta aquele quadro que ele recebeu errado e descarta também todos os quadros subsequentes, né? Até o quadro que ele recebeu com erro, tá certo? Então, vou explicar com um exemplo aqui, que isso aqui fica melhor. E o transmissor, tá? O transmissor, quando ele recebe um reconhecimento negativo, ele tem que retransmitir o quadro com erro, além dos quadros subsequentes que já tinham sido transmitidos, tá? Então, deixa eu ver aqui. Ele faz uso também do temporizador, com timeout, tá? O reconhecimento positivo é um reconhecimento acumulativo também, que eu falei para vocês, né? O RR6 significa que todos os quadros até o número 5 são reconhecidos, então ele reconhece do 5 para trás, né? E aí eu vou passar aqui direto para... E aqui nesses slides eles falam só alguns subcasos que acontecem, quando a própria mensagem é corrompida, ou quando o quadro de ACK é corrompido. Então, ele levanta aqui algumas possibilidades de erros que podem acontecer, né? Mas aqui nesse exemplo a gente já consegue visualizar todos eles. Então, deixa eu mostrar aqui para vocês. Novamente, aqui eu tenho o A e o B, né? O A é o transmissor e o B é o receptor. Então, aqui, ó, ele mandou o quadro 0, mandou o quadro 1, mandou o quadro 2. Por que ele conseguiu mandar 3, um atrás do outro? Por causa da janela deslizante, né? Ele não é aqui o pare e espere. O pare e espere é um de cada vez, né? Na janela deslizante, ele pode enviar vários de uma vez só, um atrás do outro. Então, a janela dele permitiu ele enviar 3, tá? Aqui o receptor, ele recebeu aqui o 0 e o 1 e já resolveu mandar um reconhecimento do que ele recebeu, né? Quando ele manda o RR2, ele indica que ele está pronto agora para receber o 2, ou seja, ele reconhece de forma acumulada o que ele já transmitiu, o que ele já recebeu de 0 e 1, ok? Então, quando ele manda o RR2, e esse RR2 chega no receptor, ou no A, no transmissor, o transmissor ele já é capaz de deslizar a janela dele, né? E já envia o 3 e envia o 4, ok? Aqui a gente não tem muita noção como é que está o retrato da janela de transmissão, tá? Mas nesse exemplo a gente subentende que ao receber o reconhecimento de dois quadros, né? Ele consegue deslizar a janela dele para transmitir dois novos quadros, né? O 3 e o 4. Então, até aqui, tudo ok, né? Tudo funcionando corretamente.
Quando ele recebeu o frame 3, o B resolveu reconhecer do 3 para trás. Então, ele pegou aqui o RR4, transmitiu, né? É o AQ, um reconhecimento positivo, reconhecendo do 3 para trás, né? Então, esse RR4 vai chegar aqui em algum momento. E à medida que ele chega também, ele já transmite o 5 e o 6. Mas vejam aqui que na hora que ele transmitiu o frame 4, o A, aconteceu um problema, tá? O frame 4 não chegou. Então, como é que o A e o B vão detectar que aconteceu um problema, né? Bem aqui, ó, o B, ao receber o frame 5, ele vê que ele recebeu 5, recebeu 3, mas não recebeu 4. Tá certo? Então ele vê que tem uma lacuna aqui, ele tem um buraco aqui que ele não recebeu. Então, aqui ele detecta um problema, certo? Ao detectar esse problema, ele diz o seguinte: olha, eu não recebi o 4. Então ele manda um reconhecimento negativo, dizendo que rege 4, né? O 4, ele não foi recebido. Ele faz isso e, ao mesmo tempo também, ele descarta, né, todos os quadros que forem recebidos após o 4. O 4 ainda não foi recebido, é a lacuna que ele identificou, né? E todos os quadros que ele receber após o 4, ele vai descartando, certo? Porque ele vai esperar receber o 4 para recomeçar de novo, tudo de novo, ok? Então ele descarta, ele recebe o 5 e descarta. Ele recebe o 6 e descarta, tá? Tá aqui, descartado pelo receptor. E o transmissor? O transmissor, ele estava lá transmitindo, tá? De acordo com o que a janela dele permitia. Mas aí tem um momento que ele recebe o reg 4. O reg 4 é um reconhecimento negativo. Ele está dizendo, o receptor está dizendo para ele, olha, eu não recebi o frame 4. E aí o transmissor, o que é que vai ter que fazer? Vai ter que transmitir o 4 de novo, mas como é um go back N, ele vai ter que transmitir o 4 e transmitir de novo o 5 e o 6, porque foram os quadros que ele já tinha transmitido após o 4, certo? Então ele tem que retransmitir, ele tem que voltar atrás, retransmitir o 4, 5, 6, porque o go back N, ele parte do pressuposto que esses quadros foram descartados no receptor, então o transmissor ele tem que reenviar tudo de novo. Então ele reenvia o 4, reenvia o 5, reenvia o 6. Tá? À medida que ele recebeu o receptor recebeu o frame 4, ele já resolveu mandar um RR5, dizendo que ele reconhece do 4 para trás. Tá? Então, ao receber o RR5, o 6 já pôde ter sido transmitido. Tá certo? E aí, assim continua. Tá? À medida que ele recebeu o frame 4, ó, ele já preencheu a lacuna, tá? E aqui ele vai receber o 5, receber o 6, então já está indo tudo ok de novo. Mandou o RR7 como reconhecimento positivo do 6, só que o RR7 vai ser perdido, ou seja, é uma outra situação de erro. Agora não é mais um quadro normal que foi perdido, agora é o quadro de reconhecimento que foi perdido, né? Como é que eles vão se sair dessa situação, ok? Então, ó, ele vai sair dessa situação através do timeout, tá certo? O transmissor, ele enviou o 4, o 5, o 6, o 7, aí já recomeçou de novo a recontar com 0, né? Enviou o 0, tá? Mas aí, ó, ele está esperando chegar reconhecimento. Qual foi o último reconhecimento que ele recebeu? O RR4. Então, do 3 para trás está reconhecido, mas o 4, o 5, o 6... Ah, não, desculpa. O último que ele recebeu foi o RR5, tá? Do 4 para trás está reconhecido, mas o 5, o 6 e o 7 e o 0
que ele transmitiu, ele ainda não recebeu o reconhecimento. Então, tem um momento que esse temporizador ele estoura, acontece um timeout. Então, nesse momento que acontece o timeout, o transmissor ele faz uso de uma mensagem especial que a gente chama de RR, o quadro RR, onde dentro desse quadro eles setam uma flag, eles setam um bit, que é o chamado p-bit igual a 1, dizendo o seguinte: o transmissor diz para o receptor, olha, aconteceu um timeout aqui para mim, né? Eu não recebi reconhecimentos seus e eu estou um pouco perdido, eu não sei aonde que a gente parou. Né? O último que eu recebi foi o RR5, mas eu já transmiti um bocado de outros quadros e não sei mais aonde eu estou. Me dê uma luz, me diga qual foi o último quadro que você recebeu. Então, quando essa mensagem de ajuda, né, chega, o receptor ele diz, olha, eu mando para você o RR1, dizendo que do 0 para trás eu já recebi. Né? Então, eu já reconheço o 0, o 7, o 6 e o 5. O próximo que eu espero receber agora é o frame 1. Então, quando essa mensagem de resposta chega, né, o transmissor agora sabe, não, beleza, o receptor ele já recebeu do 0 para trás, ele espera agora receber o frame 1. Então, eu envio o frame 1, depois envio o frame 2 e assim segue. E assim por diante. Então, o Go Back N ele funciona dessa forma. Tá certo? Qual é a diferença da rejeição seletiva? Da rejeição seletiva também ele vai fazer uso da janela deslizante, mas ela não tem essa característica de ser muito drástica, assim, porque o Go Back N ele é um pouco drástico, né? Quando ele encontra um erro, o receptor descarta aquele pacote errado, né? E descarta todos os pacotes que foram transmitidos na sequência. E aí ele vai esperar receber aquele quadro errado primeiro para depois continuar. Então, existe descartes de vários quadros em sequência e existe retransmissões de vários quadros em sequência. Tá? Isso tem uma desvantagem do lado da eficiência, né? Porque você está tendo que retransmitir muitos quadros de novo. Tá? Mas existe uma contrapartida disso, que é a questão da simplicidade. Tá? O Go Back N ele é um protocolo que ele é fácil de implementar, ele não tem muita complexidade. Tá certo? Ele não precisa guardar muitos dados no buffer, né? Porque se aconteceu alguma lacuna dos dados, o receptor não precisa guardar no buffer, ele vai descartando, porque ele sabe que o transmissor ele vai retransmitir aquele bloco todo, entendeu? Então tem esse lado de complexidade que é menor e tem o seu apelo, tem a sua importância. O Selective Reject, ele é diferente porque ele não retransmite blocos grandes de quadros, ele retransmite só realmente o que ele precisa, mas ele aumenta a complexidade do protocolo, é um protocolo mais difícil de se lidar. Então vamos aqui diretamente para o exemplo, que vocês vão entender bem a diferença para o Go Back N. E com isso a gente termina a aula, tá? Então aqui de novo, ó, A e B, né? Agora a gente está vendo o Selective Reject. O quadro 0 transmitiu, quadro 1 transmitiu, quadro 2 transmitiu, né? Ele conseguiu transmitir 3 em sequência, de acordo com a janela de transmissão dele, né? Aqui o B já mandou um RR2 nesse ponto aqui, dizendo que ele espera receber o frame 2. Quando chega esse reconhecimento, a janela de transmissão do A já desliza, e aí ele consegue transmitir o 3, consegue transmitir o 4. Aqui nesse ponto aqui o B manda o RR4, chegou um reconhecimento também, o A consegue enviar o 5, consegue enviar o 6, mas antes disso aconteceu um problema.
o frame 4 ele não chegou, tá? Então, nesse ponto aqui, quando o B recebe o frame 5, ele já sabe que aconteceu um problema. Por quê? Porque ele recebeu o 5 agora e tinha recebido somente o 3 antes. O 4 ele não recebeu. Então, aqui ele identifica uma lacuna nos dados. Identificou um buraco, certo? Só que, o que é que o Go-Back-N faria nesse ponto? O Go-Back-N iria descartar todos os quadros que seriam recebidos após o evento do erro, tá certo? Mas a rejeição seletiva não. O próprio nome já diz, né? Ele é seletivo. Ele não vai descartar aqueles quadros e pedir a retransmissão do bloco todo, tá? Ele vai guardar no buffer os pacotes que vão chegando fora de ordem, né? Os 5 e os 6, eles chegaram, então ele não vai descartar, ele vai bufferizar esses pacotes, tá? E vai enviar uma mensagem de ACK negativa, dizendo que ele não recebeu o 4, mas é uma mensagem de ACK específica dizendo que o 4 não foi recebido, ok? E aí, quando o transmissor recebe essa mensagem de ACK negativo, né, somente o 4 é retransmitido, ok? O 4, ele não retransmite o bloco todo, né? Ele retransmite só o que realmente foi perdido. Então, o 4 é transmitido. Se o 4 é recebido corretamente, agora o B ele consegue mandar um ACK positivo RR7, dizendo que do 6 para trás ele reconhece, né? Porque ele já recebeu 6, já recebeu 5, o 4 que ele não recebeu, ele não tinha recebido, ele acabou de receber, então ele reconhece o bloco inteiro para trás. Né? Quando esse RR7 chega, né, a janela do transmissor também pode caminhar. Então ele já tinha transmitido o 7, agora ele já transmite o 0, e segue, né? Transmite um, transmite o 2. Só que aconteceu um outro evento de erro aqui, ó. À medida que os quadros foram sendo transmitidos e o B foi mandando os reconhecimentos positivos também, né? Aqui ele mandou o RR1 reconhecendo do 0 para trás, tá? Só que o próprio RR1, o ACK, foi perdido, né? Não chegou. Então, como é que o A vai se sair dessa situação? Usando o timeout. Né? O 7 ele tinha sido transmitido, tá? O último reconhecimento que tinha chegado no ar, quem tinha sido? O RR7, reconhecendo quem? Do 6 para trás. Então, o 7 foi o quadro mais antigo que tinha sido transmitido, que ainda não foi reconhecido. Ele mandou 7, mandou 0, mandou 1, mandou 2. Então, o 7 é o mais antigo da lista que ainda não tinha sido reconhecido, porque ele só tinha sido reconhecido do 6 para trás, com esse RR7 aqui. Então, o timeout do 7, ele vai estourar em algum momento, né? Porque esse reconhecimento aqui não chegou. Então, uma vez que o timeout estoura, né, qual é a atitude do A, do transmissor? É mandar aquela mensagem indagando o B aonde foi que parou os reconhecimentos. Então, ele manda aquela mensagem RR com pbit setado em 1, com esse flag. Uma vez que essa mensagem de indagação chega no B, o B diz, olha, eu espero receber o 3, ou estou mandando para você agora um reconhecimento RR3, porque do 2 para trás eu já recebi. Já tinha recebido o 2, o 1, o 0, o 7, ou seja, com isso aqui ele já diz aonde ele parou em termos de reconhecimento. E aí quando o A recebe o RR3, aí ele sabe, beleza, agora o próximo que eu tenho que mandar é o 3. Aí envia o 3, envia o 4 e assim segue. Tá certo? Então vejam
que a rejeição seletiva ela funciona de uma forma um pouco diferente. Tem essa questão da bufferização, que aumenta um pouco a complexidade. Tem essa questão da eficiência, né, porque ele retransmite só o que ele precisa, tá certo? Então, os dois tipos de ARQ, né? O Go Back N e o rejeição seletiva, eles têm essas características e essas diferenças, né? Só que, por mais estranho que possa parecer, o Go Back N ele é mais utilizado na prática, né? Porque vocês podem pensar, ele não é muito eficiente e tudo mais, mas por conta da complexidade mais baixa dele, né, ele tem um uso mais amplo, tá certo? Então, na prática, vocês iriam encontrar o Go Back N mais implementado na prática, só que o rejeição seletiva ele também ele tem um uso importante, principalmente em enlaces de satélite, tá certo? Porque em enlaces de satélite, vocês devem imaginar, existe um custo muito alto na transmissão desses dados, tá certo? Porque é um recurso muito escasso, né? Custa muito dinheiro você mandar um satélite para o espaço, né? A largura de banda desse satélite precisa ser utilizada de forma muito eficiente. Então, não é interessante a gente ficar retransmitindo muitos blocos de dados. Então, por isso que a rejeição seletiva ela é indicada para esses casos de enlace de satélite, porque ele faz um uso muito eficiente do enlace de comunicação. Beleza, pessoal. Então, desculpe eu ter me estendido no tempo, né? Mas eu acabei o que eu tinha planejado de trazer para vocês, né? E é isso. Se ficou... Bom, o Isaac está com uma dúvida aqui. Se o RR de resposta do PBIT não chegar no transmissor, tem algum tratamento especial ou ele só pede de novo? Tá, o RR de resposta do PBIT. Eu acho que o Isaac está perguntando, por exemplo, se esse RR aqui não chegar, né, Isaac? O RR3 aqui, a resposta da indagação. Se ele não chegar, eu acho que o mais natural seria ele pedir de novo o RR com PBIT igual a 1, né? Porque ele tinha acabado de fazer a solicitação, né, dessa indagação, e ele espera uma resposta daquela indagação, né? Se a resposta não chega, ele pergunta de novo, tá? Ele pergunta de novo até conseguir essa resposta, porque eles precisam se sincronizar novamente, porque o transmissor ele perdeu a referência de onde é que ele estava, né? Em termos de aonde que o receptor estava em termos de reconhecimentos, né? E aí ele precisa dessa informação para sincronizar novamente. Então ele tem que ficar perguntando até ele receber a resposta.